Olá a todas e todas, que alegria estarmos aqui hoje novamente para mais um momento de formação continuada. Momento esse que vem trazer para você, professor e professora que nos acompanha, tanto na nossa rede municipal de ensino de Araucária como as outras redes. Afinal, o nosso canal ele é divulgado e compartilhado com tantos outros espaços de diálogos e reflexões. Eu sou a professora Adriana Palmieri, estou aqui hoje para abrir esse belíssimo evento, essa belíssima semana, que é a Semana de Liberdade Religiosa. Se você se recorda, o ano passado nós tivemos um dia de formação continuada e esse ano a nossa coordenação, através da professora Danuzi, acabou ousando e ampliando para uma semana. E essa uma semana, chamada de Semana de Liberdade Religiosa, traz no seu escopo, no seu objetivo principal, trazer as diversidades que nós temos aí em busca da nossa paz, em busca do amor ao próximo e ao respeito a você também. Então acompanhe com a gente essa Semana de Liberdade Religiosa. Conto com vocês. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa primeira Semana de Liberdade Religiosa. No ano passado, no ano de 2022, foi instituído aqui no município de Araucária, Paraná, o dia 25 de maio como o Dia da Liberdade Religiosa. Sabemos que a liberdade religiosa é prevista em nossa Constituição, porém ter uma data pré-determinada para se pensar nas implicações que rodeiam a liberdade religiosa, para dialogarmos sobre a pluralidade de ideias por meio das tradições, das formas de viver e crer, é de extrema necessidade. Mas o que significa liberdade? Segundo o dicionário, é um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. E da liberdade religiosa? A liberdade religiosa compreende outras liberdades, a liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade de organização religiosa e liberdade de expressão. Ela abrange também a liberdade de escolha da religião, a liberdade de mudar de religião, a liberdade de não aderir a religião alguma e a liberdade de ser ateu. A liberdade de culto abrange a liberdade de orar e a de praticar os atos próprios das manifestações exteriores, em casa ou em público. Assim sendo, a escola é o local onde há maior representação dessa diversidade religiosa. Cabe a nós estarmos preparados para recebê-los de forma equitativa, respeitosa, valorizando a sua identidade religiosa. Antes de darmos início, então, à nossa conversa, quero agradecer a parceria da Comissão de Igualdade Racial, a OAB, que sempre nos auxilia com as questões do ensino religioso. Hoje representado pelo vice-presidente dessa comissão, Aslan de Jesus Soares Machado. Agradeço também a participação dos advogados Pedro Palu, Ângela Kruzinski e ao graduando Jorge Roberto Kruzinski. A disponibilidade destes em vir compartilhar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, para compartilhar conosco, então, essas informações tão importantes para o nosso dia a dia. Me chamo Aslan, sou advogado aqui no município de Araucária. Sou vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial aqui da OAB de nossa sucessão e hoje estou aqui para tratar um pouco sobre educação religiosa, ensino religioso e também como sacerdote de Umbanda. Me chamo Jorge, tudo bem? Sou assessor jurídico da doutora Ângela, filho de santo do pai Aisman, né? Tenho duas filhas, duas meninas também umbandistas. E hoje eu vim aqui para trazer um pouco do relato do dia a dia das minhas filhas, né, do que a gente tem passado, como hoje nós temos tratado dos assuntos, né, principalmente sobre a intolerância, né, dentro das escolas. Espero que esse bate-papo seja bem produtivo. Obrigada. Me chamo Ângela Kruzinski, sou advogada do município também. Faço parte da comissão dos advogados iniciantes da OAB.
né, uma comissão presidida pelo Dr. Rony. Essa comissão a gente trabalha com os novos advogados, então até 5 anos você é considerado como um novo advogado, né, um jovem advogado, a gente gosta de chamar assim, e a gente trabalha toda também essas questões em relação ao município, em relação à dinâmica da profissão, né. Além disso, eu sou filha de santo, eu sou um bandista, tenho uma filha de 7 anos, também um bandista, e uma filha de 12 anos. Inclusive, o Dr. Aislan é o nosso pai de santo. Obrigada. Meu nome é Pedro Gomes Palum, eu sou advogado, atuo na região de Curitiba e também na região metropolitana. Sou iniciado no candomblé há 14 anos, sou filho do Babá Márcio, do terreiro Ilha Xequetu Bairá, aqui do município de Araucária, e sempre estou aqui tentando contribuir de alguma forma para essas questões sociais. E hoje é uma grande honra estar aqui presente, justamente para discutir sobre o ensino religioso nas escolas. Eu vejo duas vantagens da forma que o ensino religioso tem sido implementado aqui no município de Araucária. A primeira é como uma forma de se combater o preconceito interreligioso entre os próprios alunos ali, por permitir que cada aluno conheça um pouco da cultura, da religião e da doutrina do outro, e também como uma questão filosófica mesmo, com um conhecimento sobre outras visões de mundo, outras possibilidades de explicação da realidade. Complementando o que o Dr. Aislan falou, né, exatamente nessa questão muito interessante a parte filosófica, que eu acho que o ensino religioso tem que trabalhar, né, mais a fundo ainda. Ainda, digamos, está um pouco cru, né, esse momento para trabalhar. Eu já presenciei alguns fatos, né, que não tiveram prioridade para falar sobre o assunto, mas o pontapé inicial foi dado, né. Eu acho muito interessante a questão dos adornos, das guias, de como cada religião se porta, como às vezes religiões que não podem comer certos alimentos, alguns dias têm que ser guardados. Então, nesse englobamento é essencial para que seja aberto, né, esses cadeados, essas armaduras, né, que sejam derrubadas, que cada religião tem sua fé, cada um tem sua fé, cada um tem seu caminho. É o mais importante. E eu acho interessante falar também que ensinar a religião nas escolas é também importante para a gente entender que precisa de um respeito. A religião, ela engloba inúmeras questões voltadas à nossa condição de humano. O amor, o companheirismo, então a religião, ela vem para abraçar, e cada religião tem uma forma de expressar esse abraço e essa convivência em comunidade. Então, a necessidade de se passar um ensino completo relativo a qualquer religião é extremamente importante, porque a gente vai passar uma informação de que cada religião ela é individual dentro de um grupo, entendeu? E isso vai acabando gerando também o respeito e o entendimento de quais são os significados por trás dessas religiões. O que eu acho também muito interessante é que, assim, o ensino religioso ele não chegou de paraquedas e foi jogado, né? O ensino religioso ele está pautado em lei. Então, na LDB, ele já traz no seu primeiro artigo que vai tratar o quê? Da criança e a sua vivência na prática, né? Já no artigo 3º, no parágrafo 4º, ele fala, né, ajudar as crianças a ter a liberdade, o apreço, a tolerância. Então, assim, não é algo que está sendo imposto, é algo que já existe em lei, mas que hoje vem se caminhando para que tenha mais a liberdade que tanto se pede no parágrafo 4º do artigo 3º, seja, né, pautada entre as crianças. Porque a partir do momento que se trata algo como diferente, elas vão tratar como diferente. Então, cadê a liberdade de expressão? Né? A gente atinge até a questão da Constituição. Liberdade de expressão, cadê? Você não pode se posicionar. Então, assim, o ensino religioso, eu creio, né, na minha percepção, até pela questão da lei, é muito importante nesse quesito. Trazer para a criança aquela questão, você é livre, você tem a liberdade de cultuar a tua fé, de respeitar os seus amigos, de conhecer diversidades, né? Não é um paradigma. E, inclusive, dentro da sala de aula, junto com os outros colegas, isso fica um pouco mais leve.
Porque assim, elas não trazem aquele fardo sozinha, aquela mochila pesada. Então, junto com os outros colegas, com, né, um professor que sabe conduzir a sala, isso fica mais leve, né? A criança pode desenhar um Oxum sem ter medo nenhum. A criança pode tirar a guia fora do uniforme e ficar tranquila dentro da sala, assim como, né, nas outras religiões também. Perfeitamente. Tudo começa com a Constituição Federal de 1988, que traz o ensino religioso como um componente obrigatório nas grades, apesar da adesão depender da escolha da família. A existência, o fornecimento desse material, dessa matéria é obrigatória para o Estado. Tudo começa por aí. Além da Constituição Federal, a gente precisa falar também, que é bem importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Justamente porque o próprio Estatuto, ele assegura que a criança tem essa liberdade de escolha, liberdade de expressão e liberdade de crença. E ensinando, aplicando um ensino religioso, a gente consegue propagar essa liberdade, porque a gente vai fomentar essa discussão, fazendo com que ela, de fato, escolha uma religião para si. E a LDB aí, ela já vem arrematando tudo, né? Porque daí com a LDB, ela já traz ali, né, as suas diretrizes, porque a criança vai ter que ter a vivência dentro da escola da vida prática, né? Até para que ela leve para a sociedade. Então, assim, como que a criança vai ter dentro de uma sala de aula uma vivência prática, que às vezes não tolera certas coisas, ela vai levar isso para a vida, né? Para o futuro ela vai ser um cidadão, né, bem diferente. Então, você trazendo essa questão da liberdade, que a LDB prega tanto, o apreço à tolerância, você vai transformar essas crianças em cidadãos, né, bons, em cidadãos que vão saber respeitar os próximos, vão ter as suas próprias escolhas, porque não é você pegar todo mundo e botar dentro de uma caixa. Você vira uma massa, é você individualizar e você mostrar para cada aluno que você tem o seu valor. Né? Você é diferente, mas o teu valor está aqui. E os demais amigos começam até a ter orgulho, a apreciar essa questão. Por sorte, hoje nós temos todo esse amparo, né, para nossas crianças, nós temos todo esse suporte, filosoficamente falando de como, né, a religião, o que ela faz, como ela é, onde surgiu, né, a história daquilo. É de suma importância para tirar todos esses entraves, todas essas coisas, que certa religião é mal, essa é boa, aquela é péssima, não, mas essa é melhor que a outra. Todos são iguais. E tudo isso com uma fundamentação legal, que torna obrigatório para todos os agentes públicos que estão trabalhando na educação. O conceito legal de laicidade, ele diz respeito à não existência de uma fé e uma crença oficial, uma tradição oficial por Estado, em todos os níveis, dentro da escola, na justiça, em qualquer das esferas de manifestação do governo, do Estado, não há uma religião oficial. E isso acaba tendo consequências. No ambiente escolar, por exemplo, como você bem citou, não existe, aliás, uma ilegalidade até mesmo em se colocar a própria tradição como algo superior ou como algo que deve ser seguido pelo aluno. Quando a gente fala de laicidade, né, a gente está falando de o Estado, como a doutora Aislan falou, não pegar para si nenhuma religião. Então a gente está falando de poder executivo, legislativo, judiciário, administração direta e indireta e, consequentemente, os professores também que fazem parte dessa organização pública. Né? Os professores ali, eles estão revestidos de Estado. E a partir desse momento que ele acaba falando um Deus abençoe ou vá com Deus, ele não tem a certeza de que aquela criança é de fato daquela religião. E aquilo pode de fato trazer um certo constrangimento para aquela criança e, além disso, pode entender ou se fazer entender que aquela criança não está sendo representada ou acolhida naquele ambiente. E isso traz uma condição vexatória, porque o vexatório não é só a exposição, mas sim a forma como a gente se sente violado nesses sentidos. Entendi. Até porque o dano moral, ele não abarca só as situações, né,
Então, ao seu redor vai ser o que você sentiu no teu íntimo. Então, a partir do momento que se tem numa escola a imposição de rezar um Pai Nosso, em todo começo de aula, você pensa uma criança que faz parte de uma religião de matriz africana, né? Ela vai se sentir deslocada quanto aos outros. E não pelos outros olharem ela com um olhar diferente, mas dentro dela mesma, né? Aquilo que vai ferir ela dentro dela. Estão rezando um Pai Nosso, mas será que vão falar de Exu daqui a pouco? Não. Então ela se sente de certa forma apagada dentro da sala. Por isso que a importância de você exercer de fato esse estado laico dentro do colégio e das matérias, né, de religião, de ensino religioso, porque você vai deixar a criança o quê? Num estado pleno, não num estado vexatório, num estado de que você tem que orar o Pai Nosso. Você tem que dizer Deus abençoe. Às vezes a professora fala, a criança não sabe nem o que responder, porque ela não foi, né, não segue aqueles ensinamentos. Então, que nem outra questão que a gente falou aqui, e muitas vezes o que a professora fala dentro de sala, eu como mãe, eu sei, é lei. Muitas vezes a criança ela leva isso como para a vida dela. Então, às vezes, o pai e a mãe têm uma certa religião que a criança frequenta, mas a criança já vem com uma bagagem da escola e fala, mãe, mas e Jesus? Né? Claro que você vai abranger com toda a naturalidade, porque é isso que você quer, o conhecimento da criança. Mas você já vê que a criança foi imposta a ela aquela questão. Deus abençoe, reze o Pai Nosso, reze o Santo Anjo. E isso, para o desenvolvimento de uma criança em idade estudantil, não é o ideal. Exatamente, acaba até dificultando o diálogo em casa, né? Porque vem com perguntas que você fica um tanto quanto, né, perdido às vezes para poder responder, porque já que não faz parte da sua crença, da sua fé, você tem que buscar, né, uma forma mais adequada para poder explicar, porque não são umas esponjinhas, né? Tudo que é falado elas absorvem, né? E o estudo religioso, né, eu acho que de fato ele tem que promover a dignidade, promover essa inserção de todas as religiões, né, como eu sempre falo, né, a base ali, como que surgiram, como que são, né, cultuados talvez, né, colocar dessa forma, mas uma forma mais filosoficamente, né, não como aquela forma inquisitória, né, de que é Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo, crê em Deus. Não, né? Ou vou falar, vamos colocar também como o Exu isso aqui, né? Porque você tem que adorar. Não, né? Explicar os fundamentos, Exu lá, vamos explicar lá por que aquilo, porque muito se confunde, né? Muito se coloca como sendo do mal, e aquilo que é interpretado de uma forma vai ser levado, né, numa corrente para sempre. Se você começa desde pequeno, né, aquele ditado de pequenino, se torce pepino. Se você começa de criança, começa de pequeno, né, ensinando, direcionando que todos são iguais, todos, né, o Joãozinho, a Maria, o Pedrinho, todos são iguais, indiferente da cor, da raça, da religião, você vai criar um cidadão digno, exemplar, que vai fazer toda a diferença. Sim, e a gente também já parte para aquela máxima, conhecimento é poder. No caso das crianças, conhecimento é poder de escolha, poder de liberdade, né? Então, se você chegar e demonstrar a todas as religiões, mas na sua essência, a própria criança começa a entender melhor, sem a imposição. Um ponto importante que eu vou mencionar é a questão até mesmo da superioridade que a professora tem na sala de aula, né? Ela está ali com uma visão superior e de transmissão de conhecimento. E esse conhecimento, ele tem que ser transmitido de forma igualitária, tanto para a criança, para o exercício, né, desse filtro do conhecimento, como para o exercício dos seus direitos. Então, a professora, em si, uma professora apta e profissionalizada a falar sobre um determinado tema que envolve, de certo modo, uma complexidade, ele é extremamente importante. Então, a capacitação de profissionais da área de educação para passar esse conhecimento e
demonstrar que a educação ela vai para além da escola é extremamente essencial. E isso ainda a gente tem que falar sempre no respeito da legislação, né? Sim. E aqui acho que fala em direitos da personalidade, sendo a religião uma dos elementos constitutivos do que é o ser humano. O respeito a essa esfera também é algo extremamente necessário e que o ensino religioso auxilia muito. A necessidade da unidade escolar, todos os agentes públicos estando ali, garantir que o aluno, o estudante, possa manifestar sua religião da forma que ela é, utilizando os elementos identitários mesmo do culto, da forma mais ampla possível. Inclusive o ensino religioso vai auxiliar nisso, enfim, na compreensão entre outras crianças, e esse é um ponto importante também. É necessário que se garanta que a convivência entre essas crianças, aquela que está usando a guia, aquela que está usando o hijab, por exemplo, seja pacífica e respeitosa. Quando a gente fala, né, por exemplo, de liberdade de expressão religiosa, a gente tem que entender que essa liberdade ela não afeta direito de terceiro. Né? O fato de eu poder usar a minha roupa branca ou de eu colocar o meu pano de cabeça não significa que eu estou afrontando o direito de ninguém. Né? O primordial aqui não é só o acesso à educação, mas também a garantia dos direitos. Se eu tenho garantido essa liberdade de expressão religiosa, cabe, né, ao poder público, cabe aos professores se conscientizarem e justamente passarem a informação correta de quais são os significados dessas peças e quais são os significados por trás dessa cultura que traz essa religião. Então, o ensino religioso, ele é importante em relação a isso. Os professores precisam ter um certo conhecimento do que é pauta indumentária, o porquê que está usando uma guia, por que está utilizando aquela roupa, justamente para que, na hora de se deparar com uma situação em que haja um desconforto, conseguir prestar uma orientação da forma mais adequada possível. Tem como a preparação do agente público, no caso do professor, ele ser de forma igualitária, ele não tomar o partido. Né? Não é porque uma professora é evangélica que ela vai tomar o partido. Então, demonstrar, porque tudo que é conhecido se torna mais acessível. Então, demonstrar, conforme o doutor Pedro falou, demonstrar que isso é acessível a todos. Essa guia, ela serve de proteção. É a proteção, que nem vou dar um exemplo da minha filha. A professora teve esse cuidado, mesmo não sendo de ensino religioso. Chegou para todos os amiguinhos e disse: a Laurinha usa uma guia, e essa guia é de proteção, e ela não gostaria que ninguém tocasse. Então isso já transformou o quê? A Laurinha, um orgulho dela em ir com a guia, porque ela sabe que dentro da sala de aula que ela estuda, todos vão aceitar, porque todos já sabem para que serve, não sabem, né, não tem medo daquela indumentária dela. Já criou todo um entendimento, né? Que é passinho de formiga, né? Foi implantado neles, que já saiu fora da sala, outras crianças já estão sabendo também, né? Outros até colegas mais velhos já do quarto, terceiro ano, né? A gente já tem conhecimento que já foi propaganda e já tem o conhecimento devido à escola até ser, né, pequena, mas foi muito dinâmico o quanto atingiu. Então, né? E eles já sabem para que serve aquilo. Não é um adorno, né? Não é uma coisa bonita, é uma guia de proteção pela fé dela. Então, que não deve ser tocada, não deve ser citada, nem criticada, né? Nem porquê, né, disso. Às vezes uma pergunta inocente até ocorre, né? A criança tem, né, essa curiosidade, né? Que bonito, como já surgiu, é a filha mais velha. Ah, que bonito, eu queria uma dessa. Num tom de que fosse um adorno. Daí ela explicou, tem todo aquele tato, né? Foca naquele assunto que até as amigas acabaram, ela passou contato nosso, acabaram tendo contato, perguntando, se aprofundando, né? Aquele passinho de formiga. Então, assim, cada um faz um pouquinho, você vai disseminando aqui, você vai fazendo, né? Levando a liberdade de expressão dentro da escola.
uma criança tem que ter, né, o seu direito de usar roupa. Se você tem um crucifixo em cima do quadro, né, como muitas escolas ainda têm, se você tem um crucifixo em cima do quadro, você tem que respeitar aquilo, você tem que respeitar a religião, você tem que respeitar a roupa branca, você tem que respeitar o preceito, que às vezes ela não pode comer tal coisa em tal dia, né, ou que ela tem que se resguardar lá em tal horário. Então, são todos esses assuntos que têm que ser muito bem interpretados. Né? Se você abre a possibilidade de ter um artefato religioso dentro de uma instituição de ensino, você tem que ser totalmente coerente para receber todos os outros adornos, ou que sejam roupas, acessórios, sejam preceitos, fundamentos. Você tem que ser aberto, porque é muita hipocrisia você ser uma pessoa inquisitória, um professor, né, uma instituição inquisitória que impõe aquilo para determinadas crianças. E isso respaldado com o que a lei já traz, Exatamente. né? O ensino religioso e com bons profissionais sendo capacitados para isso, a gente tem aí para o futuro cidadãos excelentes. Era esse ponto praticamente que eu ia falar agora. A gente tem que entender que muitas dessas questões elas não têm uma legislação expressa. Né? A lei não diz uma criança de candomblé pode ir na sexta-feira de branco. A gente está discutindo aqui, conversando, sobre direitos extremamente subjetivos. E a gente vai aprendendo com a evolução da sociedade e a evolução desses direitos. Né? Hoje a gente já tem decisões de tribunais estaduais e da Suprema Corte no sentido da proteção dessas liberdades de expressão religiosa. O que é extremamente importante, justamente porque é para a gente poder preservar essas identidades até mesmo dentro da rede de ensino. Esse papo, na verdade, até me espanta, né, o século que nós vivemos, né, na modernidade, a gente tem que ter esse tipo de assunto ainda tratado, né, porque isso deveria ser totalmente natural hoje. Né? Nem deveria ser necessário a gente tocar nesse assunto, não deveria ser. Né, para quem se vive em sociedade, né, tem que buscar, às vezes, o judiciário. Tem que buscar, exatamente, o judiciário, o poder lá legislativo, tem que procurar todos os artefatos que tem possível para poder defender uma coisa que tem que ser tão natural. Né? Uma coisa que tem que ser tão natural assim como a homossexualidade, como a fé, como tudo. Tem que ser tão natural. E bem como ele falou, não existe uma legislação, vamos dizer assim, específica para aquela religião. A criança pode usar guia. Mas existe o artigo que diz o quê? A liberdade, praticar a tolerância. Então, isso abrange um todo. Né? E aqui, a gente até saindo desse âmbito religioso, a gente está dizendo em questão de pessoas. Então, a partir do momento que você consegue respeitar uma questão religiosa, você vai respeitar uma questão de deficiência, de especialidade, né, que hoje não é deficiência. Então, isso você vai formando um caráter. E tendo um profissional capacitado, um profissional que entende, que vai demonstrar para todos eles, é o ideal que esse nível, né, de estudo precisa. E ainda nessa questão legislativa, nós realmente não temos essa legislação dizendo o aluno candomblessista pode ir de branco às sextas-feiras, o aluno bandista, o candomblessista também pode usar suas guias, a aluna islâmica pode usar seu hijab sem problema nenhum. Entretanto, vilipendiar publicamente esses adornos, esses objetos é crime. E isso precisa ser, caso aconteça na unidade escolar, precisam ser tomados os encaminhamentos corretos também. E não ser tratado de forma velada, né? Exatamente. Ah, tá acontecendo, eu tô vendo, mas não tem tanta importância. Foi uma brincadeira, né? Na verdade, você fala, se você trata aquilo como diferente, ela nunca vai se tornar normal. Ela nunca, né? Apesar de, não, foi uma brincadeira, apenas um comentário. Mas tem comentário. Quantos crimes já não existiam apenas em comentário? Né? Quantas coisas tomaram proporções gigantescas apenas em comentário? E nessa questão do comentário também, as injúrias que se utilizam de elementos religiosos, seu macumbeiro, seu... muitas vezes seu crentinho. Isso, se ouve muito também. Isso também configura um crime. Se o agente é alguém com mais de 18 anos, vai responder criminalmente. Se tiver menos, vai ter um regramento específico dos atos infracionais também. Então, para tudo isso tem que ser dado um encaminhamento.
no meu entender, o perfilamento religioso do aluno que está chegando é necessário, até para que se possam respeitar esses fundamentos que cada fé vai ter, enfim, cada restrição alimentar, cada restrição de indumentária, de uso de determinados objetos. Então, no meu entender, há essa necessidade de um perfilamento. Uma pergunta para os pais: olha, a criança se identifica com alguma fé religiosa, com alguma tradição religiosa? Se sim, existe alguma restrição no exercício dessa fé? Então, penso que é algo que pode auxiliar bastante. Pode também ser feito, por exemplo, fichas, assim, sabe? Aquelas fichas conforme foi aplicado, por exemplo, quando começou a se discutir, né, os núcleos de família, a mãe solo, os casais homoafetivos que começaram a adotar crianças e tudo mais, realizar fichas de forma ampla, obviamente, tentando abarcar todas as religiões possíveis e justamente para dar esse indicativo e conseguir filtrar e passar uma orientação correta aos professores. Até você falou em questão de ficha, e nem, né, a minha filha ontem chegou com uma ficha médica para eu dizer, relatar ali se ela tinha algum problema de saúde, se ela tinha alergia a algum medicamento. Talvez até uma questão de ficha assim, né? A criança se considera como? Né? A criança segue que tipo de religiosidade? Porque a partir do momento que você tem conhecimento e você pratica, isso é legal. Nós temos consciência que a neutralidade ela é absolutamente impossível, realmente. Nós somos constituídos de determinadas formas, trazemos elementos de nossas culturas, mas no exercício da função pública o agente ele não é uma pessoa, ele é um representante do Estado. Penso que antes de qualquer crença individual que o profissional tenha, é necessário colocar como uma crença geral aquilo que está na Constituição. Todos são iguais perante a lei, não existe discriminação de qualquer espécie, inclusive religiosa. Tendo isso em mente, já vai se auxiliar muito vai se abrir muito a possibilidade de analisar aquela matéria, passar aquele conteúdo de uma forma bem mais livre mesmo, de uma forma laica, como exige a própria legislação também. E uma outra situação é que não se faz política pública sem orçamento público também. Mas isso não seria mais com os professores, seria mais com a municipalidade, com os órgãos, com o executivo especialmente. Mas um certo direcionamento, né? Não ficar só nessa semana do ensino religioso, né? É uma grande conquista partir, né, de um dia para uma semana, mas que esses professores que aceitam a proposta de estar com o ensino religioso recebam sempre apoio, né? Recebam sempre profissionalização, né? Hoje em dia eu sei que o professor ele tem a sua hora de atividade, mas esses professores tenham também esse tempo para que eles possam se profissionalizar para trazer isso, porque as crianças, os estudantes são a maior riqueza e são o futuro. Então, que nem eu já disse antes, se você tem um profissional bem estruturado, você vai ter um ensino bem estruturado. Então, desviar talvez essas verbas públicas com um direcionamento específico para esses professores que vestiram a camisa do ensino religioso, né, terem uma profissionalização um pouco mais acirrada. E não só a questão, né, da liberdade, com isso a gente garante também um acesso à educação de forma ampla e imparcial. Né? E o prazer, assim, o prazer é nosso, meu, né, falando por mim, em poder compartilhar algo que eu sei e não deixar guardado só para mim. Poder compartilhar e saber que isso vai servir, né, de apoio para cada professor, para cada pessoa que vá trabalhar com essa metodologia. Sou muito grato pelo convite, muito lisonjeado. É um prazer a gente passar nossas vivências, nossos conhecimentos, não ficar, como a doutora falou, não ficar somente guardado, a gente poder, né, talvez uma sementinha implantar na cabecinha, cada um disseminando, né, passando. Meus parabéns, né, aos professores, porque eles são uma figura, né, assim como nós temos filhos, são uma figura primordial. Né? A gente fala, a doutora falou muito dos pais ali começar a mudar, mas eu acredito que a mudança primeiro vem diretamente dos professores. A gente vivencia muitas histórias,
né, sobre a questão de educação mesmo, que não é a função do professor, mas acaba o professor ali efetuando moldando aquela criança, porque o pai e a mãe são ausentes, acabam não tendo tempo, eles estão trabalhando, ou, né, enfim, diversas atividades que estejam fazendo, mas o que acontece, o professor, ele é a chave, né? Eu já vivenciei minha filha, né, trazendo situações da professora, elogiando ela, colocando a professora como uma imagem, mesmo reverenciando a professora, colocando como uma imagem assim, né, exemplar. Então, os professores têm essa figura, eles têm esse poder de mudar o pensamento das crianças, dos adolescentes, né? Que a gente fala que os adolescentes também, eles têm esse poder. A mais velha, nossa, né, 12 anos, ela leva muito ao pé da letra. Os professores falam, principalmente o professor de ensino religioso. Né? Ela sempre conversa, debate com ele, traz conhecimento para casa, fica muito feliz. Então, assim, parabéns, né, aos professores, aos todos os funcionários públicos que atuam nessa área. E levantaram essa bandeira. Levantaram essa bandeira e lembre que a figura deles é um papel importantíssimo, né? Para cada cabecinha, cada esponjinha que está ali absorvendo, sugando um pouquinho de informação, é muito importante. E que eles saibam que o valor deles é muito grande. E muito obrigado novamente pelo convite, foi um prazer mesmo. Obrigada. Nós do direito somos vistos às vezes como os chatos que vêm com isso pode, isso não pode, isso está na ilegalidade, mas nós agradecemos sermos chamados aqui para poder contribuir e trocar um pouco também com esse componente novo que está sendo constituído aqui no município, que está na fase inicial, assim, nesse novo formato. E agradeço profundamente e me coloco à disposição para sempre que for necessário. Obrigada. Eu também agradeço o convite. Eu comentei com a Danuzi que eu não tenho muito, né, prática com essas coisas, mas a gente acaba numa conversa assim, a gente acaba desenvolvendo. Eu espero que esses espaços de conversa eles se ampliem cada vez mais, que esses profissionais da área de educação se interessem cada vez mais, porque através dessas discussões e desses pontos que a gente vem debatendo há muito tempo, é que a gente consegue movimentar e observar uma mudança de fato. Então, assim, eu agradeço imensamente o convite, é um prazer estar aqui, agradeço a presença de vocês, também aprendi muito com vocês, e é isso. Gratidão. Agradeço a participação de cada um de vocês na nossa estreia da Semana da Liberdade Religiosa. Não se esqueça que durante essa semana ainda teremos outras participações. Estaremos juntos até sexta-feira. No nosso material de ensino religioso, o poeta Merlânio Maia nos deu a honra de compartilhar o seu poema que se intitula Paseando. Ele diz mais ou menos assim: existe um verbo tão belo, atual, tão necessário, que é preciso urgentemente tirá-lo do dicionário. Estava escondido, mal divulgado, mal lido, sequer diziam, aqui jaz. O seu nome é pasear, que traduz harmonizar e estabelecer a paz. Na sua conjunção presente do indicativo, eu paseio, logo em mim a paz é sujeito ativo. E todos ao meu redor percebem que eu sou melhor, mais produtivo e capaz, mais amigo, mais irmão, e até melhor cidadão, pois conduzo em mim a paz. Tu paseias e a vida para ti bela se apresenta. Tens o fardo mais maneiro, nunca, jamais te apoquentas. Tua família é mais calma e dentro da tua alma a harmonia demais. Ao respeito e o calor, a concórdia e esplendor, pois permaneces na paz. E na terceira pessoa, já sei que ele paseia, e sei que da liberdade sua vida está cheia, respeito e não violência são dele a pura essência. E ele nunca fica atrás, se a consciência consulta, vê decência, amor e luta na instauração da paz. E ao chegar no plural, eu,
Tu, ele, nós paseamos, a força se faz mais forte e aos poucos nós mudamos a face triste da terra. Já começa o fim da guerra, pois a ação nos satisfaz. Lutamos por igualdade, por respeito e liberdade. Somos bandeiras da paz. Porém, se além de nós vemos que vós paseais, já passa a haver alegria e harmonia demais. E a terra vai melhorando, todo mundo vai se amando numa corrente audaz. Em tão forte aliança, levando tanta esperança, consolida-se a paz. Imaginem a maravilha se eles paseiam também, acabando a omissão, instituindo esse bem na superfície da terra, destruindo toda a guerra com ações fenomenais, instaurando a consciência de um mundo sem violência, um mundo de amor e paz. Eu paseio, tu paseias e ele paseia também. E juntos nós paseamos na força do grande bem. A vida de sonho e dores dos grandes paseadores nos perguntas: vós paseais? E até hoje eles paseiam, não se omitem nem se alheiam para que o mundo tenha paz. Até amanhã.